Bom dia a todos, bom dia a todas. Nós vamos continuar hoje com os advérbios. Nós vimos a parte teórica na segunda-feira e hoje nós vamos ver uma parte mais prática de reconhecimento, de observação, da colocação dos advérbios e por aí vai. Então, vamos aos nossos exercícios para hoje. Então vamos lá. Nossa primeira questão é uma questão da ESA. E aí, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta do advérbio destacado na pergunta abaixo. Vamos lá. O advérbio é o advérbio mais. A pergunta é: por que as universidades internacionais querem mais mulheres na MBA? MBA é uma espécie de curso pós-graduação. Então, vamos lá. Qual a circunstância, a classificação do advérbio mais? Afirmação, letra A, letra B, lugar, letra C, interrogativo, letra D, modo, letra E, intensidade. Então, recorrendo à nossa aula de segunda-feira, nós não temos advérbios classificados como interrogativos. Então, a gente já pode eliminar essa interrogativo. Eles podem ser usados em interrogações? Podem, mas em geral eles vão acrescentar a circunstância que eles são classificados. Tempo, principalmente, quando a gente vê perguntas com quando. Quando as aulas vão começar? Ele está dando a ideia de tempo. Então, interrogativo não é. Mais mulheres está indicando lugar? Não. Então, o elemento que indica lugar, e aí um lugar teoricamente abstrato, é na MBA. Então, mais não é lugar. Ele não está dando certeza, ele não está fazendo uma afirmação, e ele não está dizendo o modo como essas mulheres vão ingressar na MBA. Então, a circunstância que ele acrescenta é intensidade, apontando que precisa haver um número maior de mulheres na MBA, que se quer um maior número de mulheres na MBA. Então, ele está intensificando mulheres, intensificando o verbo querer, dando a ideia de que querem muitas mulheres, bastante mulheres na MBA. Então, dá essa ideia de proporcionalidade aumentada, de excesso de grandes coisas, de mais coisas. Sistematizando, então, a identificação e classificação do advérbio mais, advérbio de intensidade, recebe essa denominação, os advérbios recebem a denominação da circunstância ou de ideia acessória que expressam, e o advérbio mais expressa a ideia de intensidade, de valor aumentado, de ampliação. Na nossa próxima questão, nós temos tem bocas que murmuram preces. A sequência morfológica correta é
Então, aqui, o que vocês precisam é identificar a classe gramatical de cada uma dessas palavras. Então, a sentença é: tem bocas que murmuram preces. Vocês precisam encontrar a sequência morfológica correta. Sequência e correta indicam, apontam para o fato que tem de ser na ordem que aparecem na sentença. Então, tem que ser a classificação de tem, a classificação de bocas, a classificação do que, a classificação de murmuram e a classificação de preces. Então, vamos às opções. A, verbo, substantivo, pronome relativo, verbo e substantivo. B, verbo, substantivo, conjunção integrante, verbo e substantivo. Verbo, substantivo, conjunção coordenativa, perdão, verbo e adjetivo. Verbo, adjetivo, letra D, verbo, adjetivo, pronome indefinido, verbo e substantivo. Letra E, verbo, advérbio, pronome relativo, verbo e substantivo. Vamos lá. Vamos olhar as classificações de palavra por palavra. Tem é a forma verbal do verbo ter conjugado na terceira pessoa. Ela tem, ele tem. Tem bocas que murmuram preces. Então, perdão, a nossa primeira palavra é um verbo. E nós temos verbo nas 5 alternativas. Vamos para a segunda palavra. A segunda palavra é bocas. É uma palavra variável que nomeia uma parte do corpo. Então, ela é um substantivo. E aí, nós podemos eliminar todas as opções que o segundo elemento não for substantivo. Então, a gente elimina a letra D e a letra E, que classifica o segundo elemento como adjetivo, letra D, e que classifica o segundo elemento como advérbio, letra E. O que ele tem diversas funções, mas aqui ele não funciona como uma conjunção, porque a conjunção ela tem o papel de introduzir orações, de ligar orações, etc. O pronome também. Então, como nós vamos diferenciar? Pela função que está exercendo. O que vem depois? Que murmuram preces. Esse murmuram preces está funcionando como um adjunto adnominal de bocas. Eu poderia dizer, tem bocas murmurantes. Logo, esse que introduz essa oração murmuram preces é um pronome relativo. Ele não está funcionando como uma conjunção integrante, porque bocas não pede complemento, então tem bocas. Aí pode receber outros tipos de diversos complementos, mas não é uma conjunção integrante que funciona para ligar elementos de oração subordinada substantiva, porque essa oração aqui não está exercendo funções de adjetivo. Como eu pontuei, ela está exercendo funções de adjunto adnominal, que é função do adjetivo. Então, que é um pronome relativo.
a gente elimina todos que o terceiro elemento não for pronome relativo. Então, na letra B, conjunção integrante, eliminamos. Na letra C, conjunção coordenativa, eliminamos. Vamos só terminar a análise para nós confirmarmos. Murmuram, do verbo murmurar, falar baixo ou reclamar. Então, eu murmuro, tu murmuras, ele murmura. Nós murmuramos, vós murmurais, eles murmuram. Verbo na terceira pessoa do plural. Preces é um substantivo que nomeia súplicas dentro da religião. Logo, a alternativa que responde à questão é a letra A. Então, vamos lá. Sistematizando, a letra A é o gabarito, porque o substantivo trata-se da palavra que dá nome aos seres em geral, e aí podem ser seres animados ou inanimados, concretos ou abstratos, sentimentos, estados e por aí vai. Eles apresentam variações de gênero, de número e de grau. Então, na frase nós temos bocas e preces. Nós temos o verbo, que é uma palavra variável e que exprime a passagem de tempo, as ações, os estados, a mudança de estado, fenômenos da natureza, existência, desejo, conveniência. Então, nós temos como verbo na oração destacada tem e murmuram. E o pronome relativo, que é uma subclasse da classe dos pronomes, substitui o termo da oração anterior e estabelece relação entre duas orações. Então, na oração da questão, o que substitui bocas. Então, que murmuram prece são as bocas. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Assinale a alternativa. Deixa eu ver se aqui a caixinha. Assinale a alternativa que contém um advérbio de tempo. Então, vamos lá. Transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros em todos os países minimamente desenvolvidos. Então, aqui a gente tem o advérbio minimamente, advérbio formado com mente. Letra B. Dessa forma, especificamente no dia dedicado à causa das doações. Então, esse especificamente também formado em mente. Letra C. Atualmente, transplantes de órgãos e tecidos são rotineiros. Letra D. Aqui atualmente, a formação em mente, advérbio. D. Apresenta surpreendentemente, advérbio formado com sufixo mente, taxas de captação de órgãos em crescimento inferiores à observada nos estados brasileiros líderes. E letra E, as políticas de saúde devem contemplar enfaticamente as doações. Então, aqui nós temos todos os advérbios minimamente, especificamente, atualmente, surpreendentemente e enfaticamente formados com o sufixo mente. Em geral, esses advérbios acrescentam a ideia, a circunstância de modo. Mas aqui nós precisamos encontrar aquele que acrescenta uma ideia de tempo. Então, países minimamente desenvolvidos, ou seja, de modo mínimo, desenvolvidos de modo mínimo, então, modo.
especificamente, não dá ideia de tempo. Atualmente, acrescenta uma ideia de tempo, tempo atual, tempo, atualidade. Surpreendentemente, pode acrescentar a ideia de modo. E enfaticamente, também pode acrescentar essa ideia de modo. Então, dentro dos advérbios que nós temos aqui nas orações, o da letra C, atualmente, é o único que dá a ideia, a circunstância temporal, que acrescenta essa noção temporal à oração que vem depois dele. Ok? Então, a letra C é a resposta para a nossa questão. Vamos ver, sistematizando. O advérbio atualmente informa o tempo, o momento, ou seja, o momento presente, a atualidade, em que os transplantes em que os transplantes se tornaram rotineiros. Ok, até aqui? Ok, obrigado. Então, vamos prosseguir. Nossa próxima questão. Perdão. Aqui nós temos uma questão da EAR. Assinale a alternativa em que os advérbios e locuções adverbiais estão correta e respectivamente classificados. Ou seja, tem que ser a classificação correta e a classificação na ordem em que aparecem. Letra A. As estrelas lá no céu lembram letras no papel. A locução adverbial de tempo, locução adverbial de lugar. Letra B. Se soubesse que tu vinhas, se soubesse que tu vinhas num domingo de tardinha, de lugar e de tempo. Letra C. Certamente as palavras mais importantes não foram ditas naquele instante, de modo e de intensidade. E letra D. Depressa, apareça que o dia é curto e amanhã viajaremos, de modo e de tempo. Então, aproveitando, qual vocês acham que é a opção que responde, que tem em que os dois advérbios estão corretamente classificados na ordem em que aparece? Letra A, B, C ou D? Ok, vamos lá, vamos analisar as opções. Lá no céu a gente tem uma locução adverbial, e esse lá já nos indica que é uma locução adverbial de lugar, então a gente já exclui a opção de letra A, porque classifica como de tempo, e lá no céu não é de tempo. E no papel é de lugar, mas a primeira está classificada erradamente, então nós excluímos a letra A. Letra B, então, se soubesse que tu vinhas num domingo de tardinha, nós temos aqui num domingo e de tardinha. Num domingo nos dá a ideia de tempo, chegar no domingo, apontando para o dia da semana. Então, ideia de tempo. E de tardinha, à tarde, também dá a ideia de tempo. Logo, nós podemos eliminar a letra B, porque classifica num domingo como de lugar, e não é lugar, é tempo. Então, aqui as duas classificações seriam de tempo. Como na letra A, as duas classificações seriam de lugar. Letra C, certamente
as palavras mais importantes não foram ditas naquele instante. Então, de modo e de intensidade. Aqui pode causar uma dúvida porque é um advérbio terminado, formado pelo sufixo mente. Mas este aqui é um dos casos em que o advérbio formado pelo sufixo mente, perdão, não é um advérbio de modo. Ele é um advérbio de afirmação. Ele está afirmando com certeza que as palavras mais importantes não foram ditas naquele instante. Então, e o mais, como nós já vimos aqui hoje, é um advérbio de intensidade, é classificado como de intensidade. Então, apesar da classificação do mais estar certa, a classificação de certamente está errada de acordo com a gramática, que seria um advérbio de afirmação. Então, a gente passa a letra D, que é possivelmente a resposta, nós vamos analisá-la para ter certeza. Depressa, apareça que o dia é curto e amanhã viajaremos. Então, depressa dá a ideia do modo, de modo, a forma como vai ao indivíduo, a pessoa vai aparecer, e amanhã dá a ideia temporal, da ideia do tempo, que é o dia posterior ao dia de hoje. Então, vamos ver a classificação de modo, ok, de tempo, ok. Então, a letra D é a letra que responde à questão, nos dando a classificação dos advérbios corretamente. Depressa, advérbio de modo, amanhã, advérbio de tempo. Sistematizando, depressa, depressa expressa circunstância de modo, modifica a forma verbal apareça, amanhã expressa circunstância de tempo e modifica a forma verbal viajaremos. Nós temos dois termos adverbiais de lugar, na letra B, dois termos adverbiais de tempo, e na letra C nós temos um termo adverbial de afirmação e um termo adverbial de intensidade. Por isso, a letra D é a letra que responde à nossa questão. Mais uma questão da EAR. E aí vamos lá. Qual termo classifica-se como adjunto adverbial de modo para completar a frase? Saímos a ver os cafezais. Então, eu já expliquei para vocês que os adjuntos, funcionam como, que os advérbios funcionam como adjuntos adverbiais, ou seja, eu preciso encontrar um advérbio de modo. Então, vamos às opções. Letra A, cedo. Letra B, alegremente. Letra C, com os amigos. Letra D, floridos. Vamos lá. Qual vocês acham que é a opção que responde à questão? Ou seja, em qual das opções há um advérbio de modo? Ok, vamos lá. Vamos olhar as opções. Cedo dá a ideia de modo. Perdão, de tempo. Cedo, tarde. Cedo dá a ideia de tempo. Na letra C, com os amigos, dá a ideia de
de companhia e ficamos com alegremente e floridos. Floridos é um estado, então letra B é um modo. Floridos faz referência a cafezais, funciona como adjetivo de cafezais. Então ficamos com alegremente, que nós estávamos alegres ao ver os cafezais. Então saímos a ver os cafezais alegremente, de forma alegre, com alegria. Então, alegremente funciona, aponta, modifica o verbo, acrescentando o modo como a ação do verbo funciona, nesse caso, do verbo ver. Sistematizando, modifica o verbo sair, eu troquei agora. Alegremente classifica-se como adjunto adverbial de modo, pois modifica o verbo sair, indicando a circunstância, o modo de se realizar essa ação. Saímos com alegria, saímos alegremente. Ok? Vamos dar seguimento. Em qual das alternativas abaixo o advérbio em destaque é classificado como advérbio de tempo? Letra A. Não gosto de salada excessivamente temperada. Letra B. Ele calmamente se trocou, estava com o uniforme errado. Letra C. Aquela vaga na garagem do condomínio finalmente será minha. Letra D. Provavelmente trocariam os móveis da casa após a mudança. Então, nós temos mais uma vez todos os advérbios, formados com o sufixo mente, e nós precisamos identificar qual desses advérbios dá, acrescenta, possui a circunstância de tempo. Lembrando que nem todo advérbio formado com sufixo mente se classifica como advérbio de modo. Nós temos algumas exceções. Então, nós temos aqui excessivamente, calmamente, finalmente e provavelmente. Qual vocês acham que é o advérbio de tempo dentro dessas opções? Excessivamente, calmamente, finalmente ou provavelmente? Ok, então vamos lá. Excessivamente é o modo de tempero, então acrescenta a ideia de modo, não de tempo. Calmamente, nós temos aqui de novo a ideia de modo, se trocou com calma, com paciência, então calmamente, modo. Nós temos finalmente e provavelmente. Provavelmente acrescenta uma ideia de dúvida, então é um advérbio de dúvida. E nós temos finalmente, que dá a ideia de tempo final, de até que enfim.
a vaga será minha. Então, é ele que acrescenta a ideia de modo, ou seja, a letra C é a opção que responde a nossa questão. Vamos sistematizar. A palavra finalmente indica uma ideia de finalização, acrescentando uma circunstância de tempo. Nesse caso, tempo final. É a única opção em que o advérbio indica tempo. Então, nós temos esta situação. A palavra finalmente, que acrescenta essa ideia de finalização, de tempo final, ou seja, acrescenta a ideia de tempo, como eu já apontei, tempo final, sendo das 4 opções a única que apresenta a ideia de tempo. Por isso é ela que responde a nossa questão. Então, alguma dúvida? Ok? Não havendo dúvida, bom dia, bom final de semana, bons estudos e até a próxima aula.